Vamos localizar a página. Acho que vai dar certo agora. Vou compartilhar para a gente começar. Será que tá indo? Tá certinho Tá aqui. certo. Já tá aparecendo para vocês, então? Isso, Sim. Perfeito. É porque para mim não aparece. Para mim só aparece vocês. Não sei se é isso mesmo, mas eu acho que é isso eu mesmo. acho que é. Peraí, tem uma tela para passar para o lado. Não, tá certo, é isso mesmo. Bom, gente, mais uma vez, agradecer vocês pelo convite, agradecer vocês por essa atenção especial comigo, me apresentar aqui brevemente, né, para quem já está aqui comigo. Também bom dia para todo mundo. Gente, eu errei totalmente o horário. Eu já estava 1 hora adiantada, a gente esquece do fuso, mas enfim. Bom dia para todo mundo, muito prazer falar com todos vocês. Sou Júlia Benatti, advogada imobiliarista, formada no interior, sou natural de Leme, interior de São Paulo, mas moro em São Paulo, capital, já faz 3 anos. Hoje sou mais empresária, um pouco ainda advogada e também mentora de outras advogadas. A gente tem um escritório ainda pautado todo em direito imobiliário, mas sempre fui muito apaixonada pelo mundo de prospecção de clientes, sempre fui muito apaixonada por todos esses setores comerciais de um escritório. Nunca fui muito conformada das pessoas dizerem, você só consegue prospectar, é só indicação. Só indicação. Eu falo, não é assim, eu nunca me conformei com isso. Então, de certa forma, isso foi um grande precursor para que eu entendesse mais sobre as estratégias de prospecção, fosse mais a fundo para falar sobre isso. Então, graças a Deus, desde o começo da minha carreira, eu já tive excelentes resultados advindos da prospecção de clientes, do setor comercial, porque eu entendi muito cedo, há 8 anos atrás, a necessidade da gente ter outras estratégias delimitadas no nosso negócio, que o comercial, ele é a base fundamental de todo o restante. Eu tenho uma frase muito minha, que é primeiro vendo, depois advogo, e as pessoas, a gente não vê muito isso, né? A gente não aprende isso na faculdade. Realmente, às vezes a gente fala, só sou advogada. Não, tu é vendedora antes de qualquer coisa, você é vendedora antes de qualquer coisa, porque senão eu não vou ter operacional se a prospecção não existir, se a venda do meu serviço também não existir. Então, com base nisso, eu criei um material para vocês. Eu queria trazer um pouco disso, porque com base em toda essa estrutura de fazer muita prospecção de clientes, de ser uma apaixonada por isso, o que me levou a pensar em construir um arsenal. Eu falo que eu tenho um arsenal de estratégias de prospecção. Hoje são mais de 70 estratégias, temos 30 hoje dentro da minha mentoria, mas o que isso me traz para o ponto realmente que é o tema do nosso encontro de hoje, que é o que ninguém te conta. Porque muitas vezes a gente acredita que prospecção de clientes nada mais é do que apenas a própria estratégia como um todo. Eu preciso de mais do que só a estratégia sendo aplicada. Eu preciso de mais do que isso. A gente precisa entender que existem uns pontos pré e pós-prospecção de clientes. E é o ponto do que eu queria abordar com vocês. Então, não é estratégia por si só. Muitas vezes a gente fica buscando ali por estratégias de prospecção, eu quero mais uma, eu quero tentar isso, eu quero tentar aquilo, e às vezes a gente está errando na base. Então, a gente tem que olhar para prospecção de clientes como uma estrutura onde eu tenho uma base sólida a ser construída antes mesmo de aplicar a estratégia. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje aqui. Então, eu preparei um material, depois eu vou disponibilizar também para a doutora Tayla, para ela disponibilizar para vocês, tanto em PDF como link, então vocês fiquem à vontade para poder utilizar. E o ponto principal que eu trouxe aqui é o que ninguém te contou. Então, eu trouxe tanto pré-prospecção de clientes como pós-prospecção de clientes. E tudo isso está embutido nessa etapa da prospecção. Quando a gente está falando de pré-prospecção de clientes, gente, eu tenho 3 pontos principais. Então, toda a minha base de prospecção, ela começa desses 3 pilares iniciais. Júlia, estou perdido no comercial. O que você tem que voltar? Volta para essa base. Júlia, não sei como que eu vou prospectar o cliente. Volta para essa base. Então, ela é uma base sólida, é de metodologia minha, que, como eu disse, através de tantos anos aqui, errando, batalhando, buscando outras tentativas, a gente descobriu que realmente essa é uma estrutura sólida. Então, o que a gente tem? A gente tem, primeiro ponto, por onde que eu começo? Gente, toda estrutura comercial, toda estrutura de prospecção começa do serviço que você quer vender. Então, qual é a pergunta que você tem que se fazer?
que serviço eu quero vender, para que a tua prospecção ela seja o mais efetiva e eficiente possível. Porque muitas vezes a gente está tentando colocar uma estratégia sem ter por trás dela uma estratégia melhor construída. Eu tenho uma base antes de aplicar. Eu preciso entender que a gente tem ali algumas respostas para tornar uma estratégia mais eficiente. Então, quando a gente está na rede social, a gente está aqui no Instagram, a gente está no LinkedIn, no TikTok, a gente precisa entender que serviço que a gente quer vender. Então, tudo começa do serviço. Então, primeiro, gente, precisa ter um portfólio muito bem definido. Qual ou quais serão os serviços que você vende no teu escritório? E isso por nicho. Júlia, meu escritório é full service. Então, por nicho, quais são esses serviços? Júlia, o meu é especializado, nichado. Quais serão os serviços do teu escritório especializado e nichado? Que aí vocês vão começar a entender a lógica de onde tudo vai. O segundo ponto é a persona. E por que a persona precisa ter uma identificação e uma boa construção? Porque eu vou pensar quem é a persona e quais os problemas e emoções ela vivencia. E hoje eu vou falar como isso vai ficar dentro da jornada. Vocês precisam entender quem é o público que contrata esse serviço. Não adianta nada vocês não conhecerem o teu cliente, não conhecerem as emoções que ele sente na hora de contratar um serviço, ou como ele pesquisa para buscar um advogado. E isso entra aqui nesse ponto da jornada de compra. A persona, gente, que é o nosso cliente, é o instrumento principal. E eu preciso pensar como o meu cliente pensa, eu preciso estar onde o meu cliente está, eu preciso produzir um conteúdo atraente aos olhos do meu cliente, que se conecte de uma forma emocional com o que ele está sentindo naquele momento, da vivência daquele problema. Júlio, mas eu trabalho com preventivo. O preventivo é um trabalho diferente na rede social. Mas muitas vezes eu não posso também conectar só o meu serviço ao preventivo. Eu chamo de vender para o cliente que está tendo uma batata quente na mão. Porque você facilita subir esse cliente para um preventivo depois. Nós não temos uma cultura, vamos dizer, muito preventiva no país, né? Nós temos uma cultura naturalmente de, peraí, deixa o problema chegar, depois eu resolvo. Então, vender o serviço preventivo é difícil? Não, mas eu preciso ter estratégia consolidada. Então, mais uma vez, então começo do serviço, na sequência eu vou para a persona. Então, definir essa persona é muito importante. Principalmente, gente, comportamento de compra, as emoções que ela sente, o problema que ela está passando, os erros que ela está cometendo. No meu ramo, por exemplo, no imobiliário, a gente tem muito dos clientes que tentam sozinhos resolver o problema. Então, primeiro eles vão tentar sozinhos. Ah, eu vou na prefeitura, eu vou no cartório, eu vou falar com o engenheiro, eu vou falar com não sei quem. E no final das contas, ele já rodou. E aí ele chega no escritório com um problema muito mais sólido, mas por quê? Ele já errou demais. Então, ele está em uma outra fase da nossa etapa de prospecção de clientes, vamos dizer assim. Então, temos que buscar pelo serviço e pela persona. E a jornada, gente. Deixa eu falar um pouquinho com vocês a respeito da jornada. Pensem comigo sempre da seguinte forma. Prospecção e compra, venda de serviços, ela é não só emocional, mas ela tem uma base de comportamento. A geração Z compra de forma diferente da geração milênio, que compra diferente da geração alfa, que compra diferente da geração Baby Boomer. Ai, nunca sei o nome disso daí, gente, dos mais velhos. Então, uns são mais conservadores, tenderão a ter um comportamento de compra de uma forma. Outros não. Outros são mais rápidos, mais dinâmicos. Minha vida é rápida, eu preciso contratar de uma forma mais eficiente, não gosto de tanta burocracia. Entender isso facilita também nesse processo de prospecção, porque vocês vão entender os canais que elas estão, que é o nosso terceiro ponto. Como que elas vão pesquisar por um advogado? Como elas costumam buscar por um advogado quando elas têm um problema? Os mais velhos têm uma tendência a irem de acordo com indicações, tá? Os mais novos já têm uma tendência a buscar mais no digital. Eles têm essa tendência de fazer esse movimento. Então, entender também sobre comportamento de compra muda totalmente o formato de perder muito tempo numa estratégia que não vai performar, que vocês vão ficar muito tempo martelando num canal que não vai funcionar. Então, a gente agiliza e pensa de forma estratégica. E o terceiro ponto, que é o que a gente conversou, é o canal. Então, onde a sua persona consome conteúdo?
quais serão os seus canais de prospecção. Então, nessa estrutura que eu estou falando para vocês, primeiro, qual é o serviço que eu quero vender, quem é a persona que contrata esse serviço e qual é o canal que essa persona está. Muitas pessoas tentam vender algo que o público não está ali. Tem gente que está tentando vender coisas no YouTube que não está funcionando porque a audiência não está lá. Está tentando vender no TikTok. Gente, eu falo vender porque eu falo muito de venda, tá? Então, vocês... desculpa vocês não entenderem, mas vai tentar prospectar. Vou falar mais por prospecção. Vai tentar prospectar no Instagram e a audiência não está ali. Vai tentar prospectar no LinkedIn e a audiência não está ali. Direito de família funciona no LinkedIn? Muito difícil. A audiência não está ali para isso. É um setor muito mais comercial, é muito mais empreendedorismo, é muito mais empresa, societário. Então, é outro problema ali. Então, eu preciso também direcionar bem os canais dos quais eu vou buscar essa prospecção. Então, em tese, essa é uma estrutura base para vocês não errarem mais nos canais, não errarem mais na definição do público de vocês. E pensem sempre, gente, persona, o público-alvo, quem é o teu cliente ideal, você precisa entender de forma emocional. O como ele contrata, o que ele sente, o desejo que ele tem, o problema ou a dor que ele está sentindo naquele momento. Quando a gente vai para esse lugar, a gente vai facilitar ainda mais que ele se conecte com você. Que vai entrar em outros pontos que a gente vai entrar no pós-prospecção. Até aqui, tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? É isso? Perfeito. Dito isso, aí um ponto. Aqui no pré-prospecção, gente, sempre voltando. Tá perdido no comercial, não sabe por onde ir, volta nessa estrutura. Eu juro que ela vai te trazer uma clareza muito maior na hora que a gente tá meio perdido. Peraí, tô perdida, volta. O que eu quero vender? Qual que é o serviço que você quer vender no teu canal? É esse? Então aí vai ser muito mais fácil você fazer a prospecção, porque você já sabe qual é o serviço que você vai vender, tá bom? Indo para a parte do pós-prospecção de clientes, o que eu vou entrar aqui com vocês? Eu falo que prospecção é o ato do cliente chegar e entrar em contato. Ou seja, é a porta de entrada. Prospectou, o cliente entrou em contato. Isso é já ter um cliente prospectado, tá? Esse é o marco inicial, digamos assim. Então, o cliente entrou, prospectou. O que eu tenho depois da prospecção? O atendimento, a conexão, a empatia, a consulta. Eu vou entender todo o contexto desse cliente. E aí eu parto para uma outra parte. Porque não é só sobre prospectar, é sobre fazer o cliente se interessar, entrar em contato e você conseguir convencê-lo de que você é a melhor opção. A gente tem sim um mercado competitivo, mas a gente consegue trabalhar nesse aspecto fazendo do atendimento um diferencial. Então, eu vou trazer aqui para vocês o que vocês podem fazer, que vocês devem dar atenção nesse momento em que o cliente acabou de chegar, ele te encontrou, ele entrou em contato. O que a gente tem a partir de então? A gente tem, dentro da minha metodologia, o 3Cs, que é 3 pontos de contato, que são conexão, atração. Então, o cliente se conectou com você através do teu conteúdo, através de uma indicação. Você vem para a etapa de convencimento, que a etapa de convencimento é a etapa onde vocês vão atender, ouvir com empatia, dar uma possível solução, fazer uma apresentação de proposta, gerar valor para esse cliente. É essa etapa de convencimento. Então, muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente está deixando passar essa etapa do convencimento, porque, estou na pressa, vou mandar a proposta de qualquer forma, já vou agilizar aqui para não sei o quê. Calma, você precisa convencer de que você é o melhor, porque senão o cliente sempre vem por preço. E isso é um ponto da prospecção que a gente também não pode deixar, porque investe muito tempo na prospecção, só que chega nessa etapa de convencimento, que vai levar para uma possível conversão, e a gente ignora. Então, precisa dar atenção, porque tudo isso faz parte de um processo só. Então, convencimento é essa etapa, onde ele vai entender que você é a melhor pessoa, que você é o melhor profissional, que você vai resolver o problema dele, que você entende das dores dele. E, por fim, ele convencido disso, obviamente, a gente vem para outro ponto, que é outro C, que é a contratação.
que é de fato fechamento acontecendo, tá? Que é o que a gente gosta, que é o que a gente quer ver, né? Sejamos honestos, todo mundo aqui precisa fechar contrato, todo mundo aqui precisa trabalhar, então o fechamento, sim, a gente precisa dessa atenção especial. E aí, quando eu falo de prospecção, a gente vem para essa parte de conversão. E o que é a conversão? Eu falo que é nada mais é do que a cereja do bolo. A conversão é quando todas as tuas etapas de um processo bem feito comercial, elas levam o cliente ao fechamento. Então, realmente é o cerejinha do bolo. Então, quando a conversão acontece, gente? Quando todas as etapas do meu processo de vendas, né, querida? Vendas. Meu processo de vendas foram bem concluídas. Aí você faz a conversão, você consegue converter. E quais são essas etapas? Então, deixei aqui para vocês algumas linhas para vocês poderem entender. Lembra que eu comecei pelo serviço? Então, mais uma vez, o serviço está certo para persona ideal. Fiz uma produção de conteúdo de qualidade, ou seja, no canal adequado, onde aquela persona está, onde ela vai se conectar com maior facilidade. Trago essa pessoa para o atendimento. Atendimento, gente, consulta, tá tudo embutido aqui. Gero conexão, e essa conexão é através de empatia, é através de ouvir realmente teu cliente, e a gente está faltando muito isso, dessa conexão, de criar empatia. Atendimento por atendimento, gente, ele vai ter em qualquer escritório. A diferença está em como você atende, o como você escuta, qual é o volume de atenção que você dá para a dor desse cliente. Qual que é a atenção que você dá e que você realmente se coloca na posição dele e entende o que ele está passando. Esse processo de conexão, gente, eu mais ouço do que falo. E a gente erra muito. Quer atravessar o cliente, quer ficar falando na frente do cliente. Ai, é isso, porque é aquilo. Não. Deixa ele falar tudo. Deixa ele falar. À vontade. Não interrompe, não faz pergunta. E nisso você vai fazendo as anotações. Esse é o momento em que ele se sente ouvido. E quando o cliente se sente ouvido, facilita muito mais no fechamento. Júlia, mas eu não tenho tempo. Gente, é o teu cliente. Se vocês não têm tempo para fazer gerar um bom tempo de relacionamento com ele, gerar uma conexão e convencê-lo de que você é a melhor pessoa, tá errado. Você vai sempre estar perdendo o cliente. Você sempre não vai estar gerando conversão. Porque aí não adianta nada fazer 300 estratégias de prospecção, cliente entrar, chegar no atendimento, entre em contato. Aí chega ali, você perde. Ah, mas não converte. Ah, entra 10 clientes, fecham 2. Por quê? Conexão. Então, precisa ser trabalhado. Conexão, comunicação, ter uma comunicação, logicamente, com pontos de autoridade, mas também ter pontos de questão de empatia, saber o momento de dosar. Aqui eu estou sendo advogada, aqui eu estou sendo um pouco de ser humano, que a gente tem diversos nichos, com dores diferentes, situações diferentes, emoções diferentes. Direito de família envolve muito emocional, a gente precisa dessa atenção. Empresários têm problemas muito mais financeiros e tributários, a gente precisa dar uma atenção diferente, então, sempre dando essa atenção. Percepção de valor e autoridade, que é o momento em também que você consegue expor para esse cliente que você tem autoridade suficiente, que você consegue resolver o problema dele, né? Mostrando ali, olha, esse caminho que a gente vai seguir, são essas estratégias que a gente pensou para resolver o teu caso. Ancoragem, que é um ponto também de atenção que muitas vezes a gente não faz na hora do fechamento, porque o cliente muitas vezes fala assim, tá caro porque ele não percebeu o valor suficiente na tua proposta. E isso impacta diretamente também no fechamento. Então, como que eu gero esse valor? Faço essa ancoragem através desse ponto aqui de autoridade, tá? Então, quanto mais autoridade você tem, quanto mais você entende do caso do teu cliente, mais eu consigo fazer ancoragem. Júlia, estou começando agora. A ancoragem ela é muito menor, é natural, tá? Conforme o tempo passa, você ganha solidez, volume, né? Dentro da advocacia, a tua percepção de autoridade de valor vai aumentando, seus honorários também vão aumentando, e aí você consegue fazer essa ancoragem com mais facilidade. Quebra de objeção, isso precisa ser internalizado, porque faz parte da etapa de prospecção ainda, porque você ainda não fechou, gente. Prospecção é toda essa etapa, faz parte toda do processo de vendas. Então, saber quebrar a objeção do teu cliente quando ele, tá muito caro, não vou fazer agora, vai, outro advogado faz mais barato. Saber quebrar essas objeções, de fato,
é nossa obrigação. Se você ainda não tem ninguém que faz parte de um comercial, que eu também não gosto, tá? Eu acho que o advogado que tem que fazer, sim, esse setor, até porque nós entendemos do serviço, nós entendemos das etapas dos procedimentos que a gente precisa realizar, então a quebra de objeção também, como faz parte desse processo, faz parte de vocês também entenderem e aprenderem sobre quebra de objeção. E a proposta de honorários de investimento, que é o momento que vocês vão fazer realmente a apresentação do valor, do quanto fica para esse cliente fechar com você. Né? Então, a proposta ela é muito importante. Sempre aconselho, se possível, apresente uma reunião para o cliente essa proposta. Evite só mandar o valor por WhatsApp, porque isso, ó, eu perco aqui nessa percepção de valor. Não consigo ancorar. Então, se eu mando para o WhatsApp, o que acontece? O cliente já vai ver que, tipo assim, nossa, mas não tem uma apresentação, não tem um material, precisa ter um material do teu escritório, para ele realmente entender que o valor que você está cobrando é justo diante da tua autoridade, diante do investimento que você tem no teu escritório e tudo mais. Isso gera realmente uma percepção de valor maior. E, por fim, a gente vem para a conversão. Aí a conversão realmente é o up, que nem eu falei, ele é realmente a cereja do bolo. É o momento em que vocês vão ter o dinheiro entrando nesse caixa. É o momento em que vocês veem todo o processo de prospecção de clientes ganhando volume, ganhando aí a eficiência máxima. Então, por que eu quero trazer esses pontos para vocês a respeito? Eu vou disponibilizar material, tá? Se depois alguém estiver copiando, mas eu vou disponibilizar material para vocês. Por que tudo isso faz parte? Porque a gente só foca na estratégia. Aí a gente fala assim, eu vou entrar nesse mérito, eu até vou pedir essa licença. Muitas pessoas têm achado que tráfego pago é a solução de todos os problemas de escritório, gente. E não é. Não é. Porque se eu não tenho tudo isso daqui estruturado, não adianta nada eu atrair lead para minha base. Não adianta nada eu ter um monte de gente entrando em contato, sendo que eu estou fazendo tudo errado o restante dos procedimentos. Eu preciso ter muita clareza desses pontos. Então, toda vez que vocês pensarem, não tenho estratégia, tem sim. Na hora que você olha para isso daqui, vocês vão começar a ver estratégias muito mais facilmente. Vocês já vão perceber que a produção de conteúdo de vocês pode ser mais estratégica, falando mais direcionado com esses problemas e as emoções. Que vocês vão estar falando nos canais condizentes com os quais essa pessoa está. Ou seja, toda a tua produção de conteúdo, ela fica mais estratégica, ela fica mais certeira. Então, é aqui que mora esse jogo, o jogo da prospecção, de quem sabe fazer isso com estratégia e não no desespero. Porque a prospecção, gente, ela tem que ser diária. Ela não pode ser só quando o teu caixa está mais baixo, ela não pode ser só quando o teu caixa está... Nossa senhora, estou desesperado porque agora não está entrando mais nada. Ela precisa ser diária, a prospecção de clientes é um hábito, gente. Então, produção de conteúdo precisa ser rotineira no teu negócio, a gente precisa entender que produção de conteúdo faz parte do teu setor comercial, que isso pode ser o maior precursor de trazer clientes para vocês. Então, muitas vezes a gente negligencia, fala que não é importante, mas é. Em um mundo como nós estamos vivendo, é importante a gente fazer a produção de conteúdo. Mas fazer produção de conteúdo de qualidade, produção de conteúdo que realmente resolve problemas e emoções desse público, para trazê-los para perto. Para entender, falando, não, peraí, essa advogada parece que está falando comigo. Nossa, parece que ela está entendendo do meu problema. Então, sempre pensar nessa estratégia. Muito cuidado também com produção de conteúdo, gente, que é muito técnica e que vai para uma vertente de, eu estou falando com o cliente. Não, você está falando com o advogado muitas vezes. Então, se o seu objetivo é prospectar via canais, a gente precisa realmente falar com a audiência. Então, da forma como ela pesquisaria. E isso facilita muito mais nas etapas de vocês, tá? Alguma dúvida, gente? Alguém tem algum apontamento que queira trazer? Estou aqui à disposição para a gente sanar. Depois eu tenho mais 2 pontinhos aqui para trazer para vocês. Não sei, até, doutora Tayla, se você quiser que eu termine para abrir, não sei como que vocês costumam fazer, eu fico a critério de vocês. Pode ser, doutora. Pode, acho que, dar seguimento, e aí depois a gente abre para perguntas, né? Eu já estou fazendo algumas anotações aqui, e aí nós fazemos um bate-papo bem bacana. Combinadíssimo. Então, gente, daqui se ficou qualquer dúvida, eu já vou esclarecer para vocês. Eu trouxe aqui, em atenção, um presente para vocês, que é um link de um formulário de diagnóstico do escritório.
Então, aqui vocês vão encontrar um link desse diagnóstico, tá bom? Para vocês poderem fazer, é pelo Forms. Conforme vocês forem respondendo, vocês terão os resultados aqui. Então, maioria número 1, número 2, número 3, número 4, onde vocês vão ter aqui na frente qual é o status quo do negócio de vocês. E isso é importante para que vocês comecem a fazer essa avaliação. Nossa, meu escritório está precisando disso. Meu negócio está precisando daquilo. Como que eu posso melhorar um departamento do meu negócio? Nossa, eu estou começando. Então, aqui vocês vão ter esse diagnóstico mais claro, tá bom? Do que vocês precisam fazer por etapas, o que vocês podem melhorar dentro do escritório de vocês. Então, deixei aqui esse link aqui de diagnóstico, então vai ser muito importante para vocês, tá? Espero que vocês façam um bom uso, que traga uma boa clareza para vocês. E aqui estou deixando também o meu Instagram, @juliabenatti, para vocês. Quem quiser estar com o QR Code também, para vocês poderem acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho. A gente faz um trabalho muito responsável, a gente faz um trabalho muito consolidado nesse aspecto de fomentar escritórios de advocacia. Hoje temos 60 escritórios aos meus cuidados, mas isso é muito positivo, eu vejo o tamanho da evolução e do crescimento, porque a gente trabalha realmente nesse desenvolvimento. A advocacia é maravilhosa, ela tem muito espaço, mas a gente precisa trabalhar ela de uma forma estratégica. Tem estratégia nos dias de hoje, gente. A gente é só mais um em um oceano gigantesco de outros profissionais fazendo o que a gente faz. Então, a gente precisa se diferenciar e a estratégia nesse setor, nos dias de hoje, ela é muito importante, tá bom? Vou abrir aqui para dúvidas de vocês e eu espero que eu tenha ajudado também de alguma forma, viu? Muito, Ju, foi muito esclarecedor. Inclusive, fiz algumas anotações aqui. E como é interessante nós identificarmos a nossa persona, né? Eu lembro de quando eu recém comecei a advogar, uma amiga minha, ela trabalha com previdenciário, começamos juntas, estudamos juntas, e ela falou: Ah, não vou. Ficar nas redes sociais, não. Tinha um conteúdo muito bacana no Instagram, com artes, vídeos, sabe? E fez o tráfego pago também, igual você comentou. E aí ela chegou pra mim e falou bem assim: "Ah, eu não vou parar de mexer com o Instagram, eu já cansei, né, e não deu resultado, investi em tráfego pago, tenho postagem legal". Só que foi o que eu falei para ela, eu falei assim: "Tá, mas qual que é a tua área de atuação?". Ela trabalha exclusivamente com previdenciário, né. Quem que é realmente, né, a pessoa que você atende ali, né? "Ah, geralmente é uma pessoa mais idosa e tudo mais". Eu falei assim: "Pois é, né". Geralmente, as pessoas mais de idade, elas não estão ali diretamente no Instagram. Muitas vezes você vai encontrar ali no Facebook, né. É interessante a gente trabalhar com o Instagram, não é que, um escritório não tem que ter ali, né, a tua conta no Instagram, porque muitas das vezes vai estar o neto, vai estar o filho que utiliza, né, mas quais são as outras ferramentas? Então por isso que é muito importante a gente ter essa clareza, né, de quem realmente é a nossa persona. E eu lembro que realmente ela passou por essa situação e como é importante, né? Aí a gente, muitas vezes, se a gente não segue esses procedimentos, esses passos a passos, nós acreditamos que as redes sociais não funcionam, que isso não é para mim, que é só para quem tem sorte. Mas existe todo, um procedimento, né, nós precisamos tratar isso com responsabilidade e assumir que é um dos setores da nossa advocacia, né, e não basta só a gente postar, tem toda uma ligação ali nos setores que nós precisamos fazer. Exato. E é exatamente o que você comentou, né, da questão da gente, as pessoas focarem muito no conteúdo do Instagram, numa postagem, mas quando vai para o offline ali, quando a pessoa, o nosso potencial cliente entra em contato, a pessoa não sabe fazer um atendimento, aí o cliente manda oi, que muitas vezes mandam só oi, né? Aí o advogado fala, manda só oi, né? E aquilo ali acaba morrendo, né? E acaba, consequentemente, aí não prosseguindo. E aí você mostrou perfeitamente que existe todo um procedimento para realmente a gente fazer o fechamento do contrato ali. E tem uma parte muito interessante que é a demonstração do valor, né? Já escutei muito: "Ah, mas como que eu faço para cobrar mais caro?". Por que que advogado tem uns advogados que cobram muito mais caro do que outros, né. Mas existe toda uma trajetória ali que vai sendo demonstrado o valor do escritório, o valor da marca, o valor daquele advogado, e aí sim você chega na questão do valor, onde muitas das vezes a pessoa nem questiona, né. Sim. Questiona ali, a gente consegue questionar questão da forma de pagamento, mas o valor é o que você realmente pediu. Então acho que foi muito esclarecedor, fiz Anotei vários pontos aqui que sempre tem, eh,
conteúdos para a gente agregar, para a gente melhorar. E é isso, eu agradeço muito e vou deixar para as próximas colegas aí, se tiverem alguma dúvida. Combina disso. Você sabe que é até engraçado deixar para as meninas fazerem perguntas para quem tem dúvida, mas ontem a gente estava num evento e uma moça acabou perguntando, né? Ela falou assim, olha, como é que faço, né? Porque assim, eu gero valor através de alguns formatos. Um deles é, se você já tem uma carreira consolidada, você tem números do teu escritório, por exemplo, trazendo uma proposta, né? Apresentar ali na proposta para o teu cliente, só na apresentação de proposta, gente, tá? Tá na hora que o cliente já está com você. Então, realmente mostrar ali alguns números do teu escritório pro cliente na reunião é interessante. Então, olha, a gente já tem um volume de inventários que nós já realizamos, né? Eu trabalhei por muito tempo em cartório de notas e em imobiliário. Então, o que eu trazia, assim, na minha apresentação de forma estratégica? Olha, gente, eu tenho aqui, já fiz mais ou menos 50 contratos de compra e venda. Então, eu colocava ali. Então, quem está começando pode usar os números de quando atuava em algum outro setor. Já divulgou em algum escritório, foi estagiário, pode trazer um pouco dessa base de experiência. Então, assim, nem sempre a gente tem zero. A gente não começa praticamente no zero. Na advocacia, alguma microbase de alguma coisa a gente tem, ou que impactou positivamente. Então, é uma possibilidade que vocês também podem utilizar, tá? Jaque, pode vir que eu vi que você está com a mãozinha levantada. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Joia, bom dia a todos que estão presentes. Então, uma coisa interessante para te dizer também, que eu fiquei refletindo essa questão do nosso diferencial, né? Ah, eu sou mais humanizada, né? Eu tenho atendimento humanizado. Aí eu comecei a refletir, mas o que é o atendimento humanizado? Porque se eu trato com cuidado, eu estou fazendo básico. Se eu dou atenção, se eu tenho uma escuta ativa, eu faço o básico. Então, esses dias eu me peguei nisso, falei, gente, o feijão com arroz não é o diferencial. O que é o diferencial? Então, assim, isso é algo que a gente às vezes se pega nisso, né? A gente está fazendo o que tem que ser feito e acha que aquilo é o diferencial. A gente está tendo muita confusão disso, porque tem muita gente que não está fazendo arroz com feijão bem feito. Então, só de você fazer, muitas vezes, o básico já está sendo seu grande diferencial, tá? Esse é um ponto de atenção. Mas a depender, qual que é o teu nicho? Meu nicho, ele é direito de família, e também os autistas e os PCDs. E assim, eu estou nessa confusão também interna, né? Porque eu acho que nichar é o mercado hoje, como você disse, o oceano é grande e a gente precisa saber navegar nele com segurança, até para a gente não perder tempo, conseguir ser uma referência. Então, assim, ir pelo autismo e PCD seria o ideal, porque é algo assim que é o que eu quero tomar como carro-chefe. Só que aí eu vou ter que partir além da minha cidade. Porque assim, uma hora eu vou atender todo mundo que tem autista aqui e depois o que mais eu vou fazer, né? E aí eu tenho que estudar quais são as ferramentas ideais e o que eu vou me utilizar para captar isso mesmo. Tá, eu gosto de pensar da seguinte forma, tá? São 2 pontos. Dá para você dividir, faz 2 perfis de Instagram, um falando com uma audiência e o outro um falando com autista e PCD e um falando com direito de família. Porque aí tu consegue não causar tanto ruído de comunicação e atender 2 audiências que estarão interessadas pelos temas que você vai abordar, por exemplo, numa produção de conteúdo. Eu sei que fica um pouco cansativo, às vezes, você ter 2 perfis, mas para não gerar ruído e você poder ter esses 2 braços, seria a minha indicação para você poder seguir nesse formato, tá? E um ponto importante, quando a gente estiver falando de atendimento humanizado, você pode trazer de várias formas. Então, direito de família. Eu vejo algumas alunas ou algumas advogadas que criaram um cantinho de brinquedoteca, com canetinha, coisas para Eu as tenho na crianças. minha sala, sim. Eu tenho um Isso tem cantinho para a muita criança poder vir. Pode correlação. trazer seu filho. Uhum. Isso já tem muita característica do atendimento humanizado. Se a gente fala assim, mas muitas pessoas estão fazendo. Juro, mas é o mínimo ainda. É uma porcentagem mínima já que as pessoas estão, que dão esse tipo de atenção. Então, se o seu é humanizado, o seu já está humanizado. Então, check. Não precisa mudar nada, não precisa lapidar nada. Só minha dica é realmente fazer essa divisão de perfis para você atender a audiências diferentes com assuntos diferentes, porque às vezes você vai causar um pouquinho de ruído, tá? Então, daria para fazer nesse formato, que aí também você consegue depois Eu tenho atingir. feito
os espaços. O que eu tenho feito até agora, doutora, é linkar, por exemplo, como fica um divórcio de um filho com um filho atípico, né? Como vai ficar a demanda desses valores das terapias? Quem vai levar as terapias? São coisas que estão ali na minha fila de trabalho para poder mexer, linkando, né? Mas eu achei arrojado fazer 2 Instagrams, porque a maioria recomenda que você tenha o pessoal já com um profissional, né? Porque alimentar e cuidar tudo é complexo. Deixar Gente, ele lá, fantasma, com teia de é, aranha. ó, eu sempre sou uma pessoa muito da vertente contrária das coisas, tá? Então, por exemplo, às vezes o pessoal fala muito, nicha muito. Eu não sou tão adepta do super nichar. Eu acho que a gente precisa olhar a minha cidade, geografia, possibilidades, porque eu acho que, às vezes, eu tenho uma mentorada que ela nichou demais numa cidade de 4 mil habitantes para bancário. Eu falei, não vai performar. Eu falei, você tem boleto para pagar. Falei, não vai funcionar desse jeito. Então, a gente criou uma outra estratégia. Então, a gente precisa olhar também um contexto um pouco mais geral, porque às vezes, para aquela cidade, para aquela audiência, não vai funcionar ela ter só um nicho dentro do negócio dela. Então, é um aspecto assim, gente, entre a gente dizer o que é certo a gente nichar, é o mais correto. Só que entre isso ser eficiente para a gente, para o nosso escritório, para o nosso modelo de negócio, é outra coisa. Então, eu sempre vou navegar um pouquinho ao contrário, tá, gente? Espero ter ajudado. Compreendi, faz todo sentido mesmo. Doutora, muito obrigada. Imagina, que isso. Quero fazer uma perguntinha, posso? Rapidinho. Pode, quem é? Oi, Tânia, tudo bem? Tânia, eu queria, como a senhora indicou aí o link, onde que vai ser disponibilizado isso? Desculpa, eu fui me atrasando para entrar no. Imagina, ó, eu vou até pegar aqui já o link para vocês e já vou mandar até aqui no chat, ó. Ah, tá, perfeito. Era Manda isso. aqui no chat para. E o Foi. material também vai assim? No chat? Vai, vou mandar para a doutora Tayla, não sei se tem algum canal, doutora, depois pode disponibilizar Ah, para eles perfeito. à vontade, tá bom? Sim, eu vou Obrigada. mandar no grupo das advogadas, né? E no grupo da UAB também o material. E aí eu acho que dá para acessar até o link pelo material, não dá, doutora? Vai. Também? E caminho o link também do Combinado. Eu mando diagnóstico. assim, a gente concluindo, já encaminho tudo para vocês poderem fazer. Isso. Obrigada. Inclusive, doutora, tem uma doutora no chat que ela pediu informações quanto à questão da tua mentoria. Ela pode acessar o teu Instagram, como que funciona para entrar, né, e ver mais conteúdos. Com certeza. Gente, pode me chamar no direct, assim que a gente terminar aqui, já pode até me mandar um oizinho lá. Eu chamo vocês, converso, entendo como que tá o modelo de negócio de vocês no momento, o que realmente vocês precisam, e a gente vai se falando. Podem ficar tranquilas com relação a isso, que eu passo informações para vocês, tá bom? Posso ajudar? Alguém tem mais alguma dúvida? Ai, gente, queria tanto que vocês falassem para mim de prospecção, meu povo. Vamos. Mas alguém tem alguma dúvida, quer compartilhar às vezes alguma dor ali do próprio escritório, né? Para a gente conversar, ver como que tá certinho, até para a gente trazer mais conteúdos, né? Para realmente nos ajudar aí no dia a dia. A gente, muitas vezes na faculdade vê só o direito, né? E ali a gente sai para advogar e precisa saber fazer um atendimento, precisa prospectar, precisa fechar contrato. Então, esses encontros são muito valiosos. E é verdade, eu até falei ontem para as meninas, falei, gente, é engraçado como a faculdade engana a gente, né? Acho que a gente fala assim, só jurisprudência e uma OAB, gente. Eu falo que hoje em dia, olha aí, você tem que saber um monte de departamento, tem que saber fazer uma contratação de alguém para a tua equipe quando vai crescendo, você precisa entender de financeiro, precisa saber de precificação, você precisa entender de prospecção, de vendas, remarketing, CRM. Na hora que você vê, você fala, meu Deus do céu, achei que era só sentar e advogar, na hora que me vê, Precisa aprender a fazer o marketing agora, né? E aí até o design também, porque muitos a realidade é que no começo ele não tem a condição financeira de contratar alguém para fazer um design, né? Então vai fazendo tudo. O meu escritório. A Gi perguntou aqui, ó, como conciliar a prospecção com o atendimento e o jurídico? Gi, o que a gente tem que pensar? É sempre importante que na tua agenda tu delimite alguns blocos de período. Então, assim, o que eu sempre oriento? Deixa pelo menos 1 hora por dia para você fazer alguma coisa de prospecção, seja através de produção de conteúdo, seja através
até do trabalho das indicações que chegam até você, enfim, que existem outras, escrita de artigos jurídicos, por exemplo. Então, esse trabalho precisa ser feito assim, na segunda, eu vou tirar 1 hora. O que eu vou fazer na segunda? Eu vou escrever um artigo jurídico, maravilha. Na terça eu tenho 1 hora. Na terça eu vou gravar um vídeo. Então, você vai organizando assim dentro desses blocos semanais. Isso facilita muito também no dia a dia. E você vai colocando os períodos que você vai fazer atendimento. Por exemplo, vou fazer atendimento no meu escritório sempre na parte da tarde, mas toda a parte da manhã da minha semana eu vou deixar 1 hora, por exemplo, para prospecção. Parte da tarde, faço atendimento em alguns blocos e o restante eu faço a parte operacional mesmo, né? Então, gerenciamento de prazos, protocolo, emissão de petições. Então, fazendo essa organização semanal da tua agenda, você consegue implementar essas atividades comerciais, tá? Nem tudo é urgente. Então, você também precisa ver qual que você vai dar prioridade. Tendo um bom controle de prazos, um bom controle de operacional, sem sombra de dúvida, você vai conseguir inserir a prospecção, que é essa 1 horinha aí, pelo menos por dia, que já vai dar fazer toda uma diferença dentro da tua rotina comercial, viu? A Jaque perguntou, acho que o que mais deveriam falar é sobre o CNPJ do escritório, parte fiscal, tanto detalhe, muito detalhe, Jaque. O CNPJ eu acho muito útil também, mas também entendo que exista um momento certo para essa abertura. Nem sempre já no começo, na minha concepção, nem sempre no começo já preciso já abrir, eu acho que não, depende muito da audiência que você está falando, que pode impactar. Quem fala muito com o empresário, faz sentido que isso seja muito mais rápido, né? Agora, quem tá lidando, por exemplo, com você que lida com mães, talvez não seja a tua urgência inicial. Talvez você implemente algumas coisas no primeiro momento e logo na sequência você pense na abertura do CNPJ, tá? Então, assim, é sempre por momentos, né? Mas logicamente que é importante em qualquer fase, precisa ser aberto, precisa ser feito. Acho que só os momentinhos para a gente se preocupar, né? Cada coisa de uma vez. Mais alguma dúvida, pessoal? Também, gente, depois se surgir qualquer coisa, quem depois for me acompanhar, pode mandar no direct lá, eu tô sempre disponível para vocês, a doutora Tayla sabe disso. Minha vida é meio corrida, mas a gente tá sempre por ali. A gente tá sempre ali, ó, dando respaldo para vocês, sempre no... As caixinhas de perguntas ajudam muito, a doutora sempre faz também, sempre tem um bate-papo bem legal. Acho que tem outra pergunta ali no chat. Doutor, outro ponto que tem dificuldade, como encerrar o assunto com o cliente, que muitas vezes se estendem além do assunto. Deixa 40 minutos para atender, porém ele estende até além dos 60. Como encerrar sem quebrar a conexão? Que é muito importante, às vezes, é fazer um alinhamento de expectativa antes da reunião começar. Oi, falando tudo bem, ó, a gente vai ter a nossa consulta agora, só para te falar, tal horário, mesmo que você não tenha, coloque que você já tem algum compromisso pré-agendado. Então, por exemplo, a gente vai ter em torno de uns 50 minutos para a gente conseguir conversar, para a gente explicar bem o seu caso, que logo na sequência preciso me preparar para uma próxima reunião. Então, se fazer essa antecipação com o teu cliente, ele fica mais preparado. E se você tiver que encerrar, ele não vai ficar postergando. Então, ele vai falar assim, não, verdade, a doutora já tinha avisado que tinha um próximo compromisso. Então, sempre tentar colocar que você já tem algum compromisso na sequência, ou dizer qual é o tempo máximo ali de consulta para poder facilitar, tá bom? Imagina, meu amor, precisou só chamar. Que bom, fico muito feliz, Gi, fico muito feliz de ter ajudado. Certíssimo, gente. Ai, que bom, Nai. Eu também estava passando por isso. O cliente gosta, né, gente? É por isso que eu falo, às vezes é gostosa a conversa, eles vão ficando, né? E a gente precisa fazer uns alinhamentos de expectativa. Todo início de reunião é sempre bom fazer esse alinhamento que facilita bastante para vocês. Sim, sim. Às vezes até em caso de direito de família, né? Já aconteceu uma vez comigo. Nossa, eu gosto de conversar com você porque assim, nossa, eu me sinto à vontade. Aí quando vê, foi 2 horas. Vai embora. Às vezes é legal, entendendo, às vezes, até direito de família. Quem atua, a gente deixa espaços maiores para reuniões. Reuniões de inventário, que demandam muitos herdeiros, divórcio, que tem um peso emocional muito forte, muitas vezes. Então, às vezes, vocês vão precisar trabalhar com um espaçamento um pouco maior de tempo, né? Então, também facilita para evitar um pouco desse constrangimento de encerrar a reunião e tudo mais. Então, isso faz sentido também. Doutor, como iniciante, pode se organizar para...
Não entendi bem, doutora. Como o iniciante pode se organizar para criar conteúdo? Sinto muita insegurança em estar falando algo errado. Produção de conteúdo na que nem, mesma linha do que a gente abordou aqui. Começa pelo serviço. O que você quer vender? Qual é a persona que contrata? E aí você começa a construir uma produção de conteúdo que fala com essa audiência. Essa organização de produção de conteúdo, o que eu faço? Eu sempre trago isso no início da semana. Então, sempre a gente chama de linha editorial, né? Então, programa ali, olha, na segunda eu vou falar disso e na quinta eu vou fazer um post também falando disso. Então, você se antecipa. Não deixe para produzir conteúdo no dia, porque não vai fazer. Se for fazer, vai ficar bem ruim. Vai dar errado. Então, tenta sempre produzir isso com antecedência para te facilitar. Agora, sobre essa insegurança de falar algo errado. Pegue temas que são mais simples, não vá tentar discorrer sobre temas muito de complexidade, que envolvam várias etapas, porque você vai sentir sempre essa insegurança. Começa do simples. Quando eu comecei falando de contrato de namoro, aí eu falava de contrato de locação, que eram sempre coisinhas que eu já tinha um pouco mais de familiaridade. Então, comece pelo que você vai tendo mais familiaridade e vai expandindo. Fez um atendimento de alguém de inventário, divórcio, eu estou dando esse exemplo de família, tá? Não sei tua área, mas vai pegando daí, vai dando essa explicação. Nossa, eu atuei e fiz um atendimento de tal coisa, pegou um pouquinho mais de bagagem, estudou uma aula nova de um curso, leu uma página de um livro interessante, aí você vai ganhando essa bagagem para trazer assuntos um pouco mais complexos, tá? Também não se compare em querer falar de coisas muito complexas, sendo que às vezes você está muito no começo. É o famoso não compara o palco do outro com o teu bastidor, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Senão você sempre vai falar assim, nossa, mas fulano tá falando de tal coisa, mas fulano já tem 10 anos de advocacia, fulano já tá consolidado no mercado, e às vezes a gente faz umas comparações que não rolam, tá? Então vai de acordo com o que você entender que você tá se sentindo mais à vontade, que você vai pegando familiaridade aos pouquinhos. Acho que principalmente no conteúdo do dia a dia, do atendimento do dia a dia, né? Às vezes eu já escutei de advogados, eu não sei mais o que eu vou postar, porque tá todo mundo falando a mesma coisa, eu já tô sem ideia. Tá, mas o que você tá atendendo ali no dia a dia, né? Vamos trazer esses conteúdos que é exatamente as dores dos nossos clientes, né? Às vezes a gente quer trazer algo extremamente técnico ali, né, algo que nós realmente às vezes nem trabalhamos no dia a dia só para ter um conteúdo ali, né? Então vamos olhar ali, né, o que a gente está trabalhando no dia a dia, né? Qual que é o nosso serviço e trazer aí esses conteúdos que a gente sempre consegue em- seguindo a ética, né, trazer um conteúdo ali do dia a dia, né, de atendimento de determinado cliente. Então, acho que essa questão de olhar para o nosso dia a dia para produzir conteúdo é excelente. Muito. Facilita muito, facilita demais. E gente, não tenham medo de reprisar os conteúdos. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu já falei disso. Fala de novo. A gente ganha autoridade e posicionamento no setor porque a gente fala muito, repetição. Então, falem muito sobre aquilo, que as pessoas começam a te buscar por aquilo. Eu falo que por muitos anos o meu perfil, que é hoje, eu falava sempre falei de direito imobiliário. E falava muito de incorporação, que é a minha área de atuação. Incorporação, incorporação, incorporação. Parem de falar de incorporação, falo em outros ambientes. Mas aí ali dentro tem advogado que me procura até hoje, porque eu a vida inteira falei de incorporação. E mesmo que eu não fale mais, por quê? Enraizou. Então, o que é isso? Repetição. Quanto mais vocês repetirem, mais fácil fica o ponto de conexão com as pessoas em falarem com você. Ju, não quero mais ser reconhecida por, no meu caso, incorporação, quero ser reconhecida por contrato. Só começar a martelar muito em contrato. Reutilizem os conteúdos de vocês. A gente fala muito sobre esse reaproveitamento de conteúdo, não precisa achar que perdeu. Volta lá embaixo, usa de novo o mesmo conteúdo, faz um outro formatinho com a mesma base, né? Não precisa, às vezes, pensar tanto, assim, tem um bom conteúdo, reutiliza. Porque o tema em si, ele não muda. Então, continuem usando várias vezes o mesmo conteúdo que vai funcionar muito bem para vocês, eu tenho O certeza. Instagram tem vários formatos, né? Os stories, a caixinha de perguntas, enquetes, O o horário vídeo, é muito bom. o carrossel, o post estático. Então, trazer o mesmo conteúdo em diversos formatos é excelente. Exatamente. A Jaque falou, na família, como há muita questão emocional, isso costuma acontecer. Eu gosto também de colocar a pauta antes da reunião e fragmento o assunto. Assim já vamos dando o tom de encerramento. Isso mesmo, eu falo assim, então concluindo, para a gente finalizar, essas palavras facilitam muito para o cliente também entender.
Ótimo, muito obrigada. Já tive até ideias agora sobre assuntos do dia a dia. Perfeito, Nai, que bom. Adorei todo o conteúdo ministrado, vai ser muito útil. Ai, que bom, Vicky, que bom, fico muito feliz. Fico muito feliz. Espero ter ajudado vocês, gente. E eu acho que é isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Nós já vamos encerrando. Deixa eu parar de compartilhar a tela, que eu acho que eu tô compartilhando até agora. Ah, tá. Agora parou, né? Parou. Ah, então tá Aham. bom. Agora que eu percebi, falei, eita. Ficou ótimo. Mas, Ju, muito obrigada mais uma vez por estar aqui, por compartilhar tanto conteúdo valioso nessa trajetória aí. É muito importante, muito interessante, e muitas das vezes é aquela frase que a gente sempre diz, né? É o óbvio que precisa ser dito, que muitas das vezes a gente acaba esquecendo e não praticando no dia a dia, né? Vai só atropelando ali. E de fato, né? Eu gosto muito de falar do marketing jurídico aqui, da produção de conteúdo, mas só a produção de conteúdo não é suficiente, né? Não adianta você ter um conteúdo lindo, maravilhoso ali e no offline você não entregar valor, você não conseguir fechar contrato de verdade, né? Então, são setores que precisam ser caminhados juntos, né? E foi justamente por isso que nós pensamos em trazer esse tema, né? Já trouxemos aqui a questão do produção de conteúdo de marketing jurídico, Canvas, inteligência artificial também para ajudar na produção de conteúdo. E estava realmente faltando, né, a prospecção de cliente, né? Esse procedimento aí que nós precisamos passar para realmente fechar um contrato, né? E muitas das vezes ali desvendar, virar a chavinha ali, né? Porque eu não estou conseguindo fechar, né? Mas às vezes está no atendimento, às vezes está na conexão, enfim. Então foi realmente muito valioso, complementou muito aqui para nós da comissão, eu tenho certeza. E gostei muito da participação de todos também, tá? É que nós temos pessoas de Campo Verde, tenho alguns rostinhos aqui que nós não conhecemos, acredito que sejam de outras subseções, e convido também vocês para acompanhar, né, o nosso Instagram aqui da UAB de Campo Verde. Nós trazemos conteúdos. Todos os meses nós trazemos um conteúdo diferente, então é produção de conteúdo, é o que não pode no marketing jurídico, né? Acho que isso é interessante a gente frisar. A OAB ela não tá para proibir o advogado aqui de produzir conteúdo, né? Nós temos algumas regras, assim como toda profissão tem, mas nós temos muito conteúdo valioso no marketing jurídico que muitas pessoas ainda não sabem que podem produzir, que é permitido, né? Então, nós temos os treinamentos mensais e que se chama, né, o Café com Marketing Jurídico, né? E no mês que vem vamos realizar um encontro presencial, que é o Café com Marketing Jurídico, dia 17, vai ser presencial. Então, vamos ter Dr. Luiz Felipe com o que não pode no marketing jurídico. Vamos ter a Camila Berni, ela tem um livro que ela é especialista em gestão de escritório e tudo aplicado ao modelo Disney. Então, a excelência da Disney que nós costumamos ver, ela traz tudo voltado para a advocacia. Então, assim, é fenomenal. E também vamos ter a questão da oratória, que muitos advogados pediram, né? Apesar de nós trabalharmos aí no dia a dia com a oratória, muitas das vezes, quando vão pegar ali o celular para gravar um conteúdo, acaba travando. Então, nós vamos ter essa questão de oratória também. E vamos ter um pouquinho de produção de conteúdo estratégico. Né? Como que nós vamos passar ali de forma breve um conteúdo jurídico, né? Informação jurídica para realmente chamar a atenção ali da pessoa que está nos assistindo. Então, nós convidamos todos vocês para participar desse encontro. E mais uma vez, Ju, muito obrigada, tá? Acho que deixa eu só responder uma pergunta aqui. Sou de Cuiabá, a reuniões online ou sempre presencial? Como posso me inscrever? As reuniões mensais são sempre online, tá? Nós fazemos pela ESA, vamos começar cada vez mais a fazer pela ESA, né? Teve umas últimas duas que nós acabamos fazendo aqui pela encontro online mesmo entre as comissões, mas a gente sempre informa no Instagram da UAB de Campo Verde, né? E fazendo a inscrição pela ESA, a ESA encaminha um link no seu próprio e-mail também. Então, a gente sempre tem um conteúdo lá e estamos alimentando cada vez mais a rede social da OAB de Campo Verde. E, mais uma vez, obrigada a presença a todos e muito obrigada, Ju. Imagina, gente, obrigado vocês pelo carinho, pelo cuidado, pelo convite. Mais uma vez é uma honra. Sempre que preciso, por favor, me chame, estou aqui à disposição, tá bom? Porque vocês precisarem realmente, meu foco principal é ajudar a classe para que todo mundo seja muito bem sucedido, muito feliz com a profissão. Então, contem comigo porque vocês precisarem sempre. Viu? Um prazer falar com vocês. Para todas que participaram, muito obrigada também pela participação. E contem comigo. Estou lá no Instagram, se vocês precisarem, é só me chamar, tá bom?
Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até a Tchau, gente. próxima. Beijo, até a próxima.